Rádio tranquilo? Como a sua rádio vencer as grandes rádios e nunca morrer? Será que isso tem um segredo? Bom, vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Primeira coisa, o rádio tem que ser rádio e as grandes rádios estão deixando de ser rádio. E aí são esses espaços que a maioria das rádios hoje, das grandes rádios, estão deixando, que nós temos que ocupar. E é o que nós estamos fazendo aqui na nossa cidade. E você também pode fazer na sua rádio. O rádio sempre foi conhecido por quê? Amigo, companheiro. O que é um amigo e um companheiro? É aquela pessoa que está sempre próxima, né? Você está feliz, ela está ali. Você está triste, ela está ali. Está sempre te dando boas notícias, está sempre tentando te animar, não é isso? Um amigo, você considera um amigo o quê? Porque é seu parceiro. E o rádio hoje? O rádio hoje está sendo amigo? O rádio hoje está presente? Cada vez mais rede, cada vez falando mais no plural. O rádio hoje está cada vez mais falando mais no aberto, não está tão direcionado. Você, meu amigo, uma vez eu fiz rádio cabeça de rede, e aí a cabeça de rede é aquela que retransmite para as filiadas. Então a gente tinha que falar genérico, muito genérico. E aí naquele momento ali eu senti uma vontade de fazer rádio comunitária. Por quê? Porque quando o seu João manda um abraço, pede um alô, você fala: ô seu João, já passou lá na padaria? Você sabe a rua que ele passa, onde ele trabalha, a padaria que ele compra o pão dele. Tô dando um exemplo. Isso sim é rádio. Então tenta fazer a sua rádio ser parceira, que hoje a maioria das rádios não estão sendo. E a segunda forma da sua rádio vencer as grandes e nunca morrer: você não pode ignorar o digital. Mas não é simplesmente você criar uma conta no Instagram da sua rádio e simplesmente fazer cortes do que acontece no seu estúdio ou da sua programação e ficar postando. E sim você ir ali e criar conteúdo próprio para o digital, próprio para o seu Instagram, próprio para o seu site, independente daquilo que você está fazendo no seu estúdio. Isso sim é você respeitar o digital. E eu conheço grandes comunicadores que estão fora da comunicação hoje. E por que isso aconteceu? Não se atualizou, não tentou aprender. Muita gente, aquilo que a gente fala, né? Só sabe ligar e desligar o microfone. E hoje você tem que ir além. E eu agradeço muito a Deus, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa. Parece que, tenho certeza, Deus me preparou para um dia eu ser dono de rádio. Porque quando eu ia lá para o estúdio, na época não tinha internet igual hoje, eu ficava desenhando programa de automação, então eu sempre fui muito curioso. Eu prestava muita atenção na programação musical. Trabalhei em uma rádio que o J. Negrão era o programador musical. Chegou uma época que ele ficava doente, falava: Colosso, você pode fazer para mim a programação da rádio? Que eu ficava perguntando: mas por que abriu com essa música? Por que a segunda música é assim? Por que aqui colocou essa vinheta? Por que tem a hora cheia? Então tudo isso eu ficava perguntando. E o técnico da rádio, ele sabia que eu gostava de ficar perguntando: mas como que funciona? Como que manda o link? Como que funciona? Eu queria entender. Peraí, eu tô fazendo um negócio aqui, eu quero entender o funcionamento. E aí ele falava: Colosso, amanhã às 6 horas da manhã eu vou ir pro transmissor, você quer ir? Que ele sabia que eu gostava e eu ia, eu ficava perguntando: mas o que é isso? O que é aquilo? Eu era chato, mas os caras gostavam, porque via que eu queria entender. Então assim, tenta entender, cara, o que você tá fazendo. Hoje os maiores comunicadores, grandes comunicadores estão fora porque não tentaram entender o que é internet, o que é redes sociais. Não importa se você está no veículo convencional ou se você está no veículo digital. Estão lançando agora aí uma nova rede sociais, está todo mundo falando dela. Vai lá, tenta entender. Tenta criar um conteúdo específico para aquelas redes sociais. Tenta criar conteúdos exclusivos para o seu site. Ó, você está me ouvindo aqui, mas se você for no nosso site, tem tal conteúdo. Se você for nas nossas redes sociais, cria o que nós estamos tentando fazer. Eu sei que para tudo existe mão de obra e tem um custo também para fazer. Não existe retorno sem investimento. Não precisa de ser financeiro, pode ser do seu tempo, do seu conhecimento. Tira um tempo para fazer, que também é um investimento que você está fazendo. O tempo que você está se dedicando para a sua rádio. Então é muito simples quando você busca e que você quer aprender.
E essas pessoas que no passado se atualizou, continuam até hoje no mercado de trabalho. Então, assim, tenta entender, tem muita gente que quer fazer rádio pela internet, mas não sabe nem o que é internet, não sabe o que é redes sociais, não dá para você se manter no mercado dessa forma. E outra coisa muito ruim que eu vejo em rádio, porque o rádio não evoluiu. A maioria das rádios eu estou falando, e eu conheço pessoas que trabalham em praças no Brasil todo, isso aí eu estou falando de rádio convencional, e tem a mesma reclamação. Como que funciona a mídia do rádio? É aqueles 30 segundos que está gravado, 45 segundos? Será que isso hoje dá retorno? Você, quando está ouvindo uma rádio convencional, você escuta 10 comerciais ali. Você lembra de algum comercial que tocou? Então, assim, nós temos que ir além. O rádio também deveria se preocupar com isso. Como que vai dar um retorno para as pessoas? Será que essa forma, será que poderia usar também mais as redes sociais? Eu não vejo a maioria das rádios fazendo isso, usando as redes sociais e realmente preocupados. O que eu mais escuto de comunicador é falando, Colosso, está difícil vender. E quando a gente vende uma mídia de 3 mil, 4 mil reais por mês, que é a média de uma campanha em rádio convencional, as pessoas simplesmente preenchem a API e coloca para rodar ali aquele período da campanha e não liga, não faz aquela pós-venda. E aí, tá gostando? Tá tendo um retorno? Se não tá legal, vou mandar uma promoção aí. Que quando eu era coordenador de promoção de uma rádio, eu sempre tirava um dia para fazer essas coisas. Falava pro comercial se estava legal, o que estava vendendo, o que não estava, o que tinha uma promoção, e colocava o carro da promoção lá na loja. Pelo menos para um flash eu fazia isso. Por quê? Isso é a pós-venda. Cara, a gente tem que se preocupar. O que mais que nós podemos falar? Será que só aquele comercial de 45 segundos vale? Está dando retorno? Será que nós podemos ir além? Uma entrevista, fazer uma promoção, colocar um banner nas redes sociais? Então as grandes rádios estão se perdendo, estão ultrapassadas nisso, e é onde nós temos uma brecha de entrar e fazer o trabalho do verdadeiro rádio. E eu tenho certeza que você fazendo essas coisas, a sua rádio nunca vai morrer. Agora, muita gente fala do final do rádio. Se o rádio continuar dessa forma, claro que vai ter um final. Claro que vai acabar, porque tudo para se manter tem que ter verba. E se não está preocupado com o retorno que você está dando para os seus clientes, se não está preocupado em se atualizar no que realmente está acontecendo e a necessidade do momento, vai acabar. Mas nós podemos mudar isso aí. Eu tenho certeza que a sua rádio vai ser um sucesso. Espero poder ter ajudado vocês. Que Papai do Céu nos abençoe muito. Valeu! Colosso Cast. Seja protagonista da sua história.